Olá, gente, meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre posição relativa entre duas circunferências. É uma parte da geometria analítica que a gente vai ver agora, ok? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal para me apoiar e para receber notificações de novas aulas. Vamos lá? Posição relativa entre duas circunferências. É a relação entre os centros e os raios das circunferências. Então, já estou dizendo o que eu vou olhar. Tenho aqui duas circunferências. Eu vou analisar qual é a distância entre os centros. O que é o centro? É o meio da minha circunferência. Entre os centros e os raios de cada circunferência. O que é raio? É a distância que vai do centro até a circunferência. Do centro até a circunferência. Então, esse D aqui é a distância entre um centro e outro. E esse R1 e R2 é a distância do raio. Um raio, outro raio, e a distância entre os centros. Circunferências externas, disjuntas. Por que disjuntas? Porque elas estão separadas, elas não estão juntas, tá? Então, eu tenho aqui duas circunferências. Elas se encostam em algum momento? Não, elas estão separadas. Então, elas não têm pontos em comum. Esse NPC não tem pontos em comum. Não tem nada que una a primeira e a segunda circunferência. Então, não tem união entre as duas. Elas estão totalmente separadas. Esse D aqui representa a distância entre uma origem e a outra origem, entre o centro da minha primeira e o centro da minha segunda circunferência. Aqui é o C1 é circunferência 1, C2 é a minha circunferência 2. Esse O, que está aqui, é o meu centro, é a minha origem da circunferência 1, e esse O2 aqui é a origem da minha circunferência 2, ou seja, a partir de onde, da origem do centro, o meu raio está saindo do centro até a circunferência. Qual é a relação que eu posso fazer entre a minha distância e os meus raios? Qual é a relação que existe entre essa distância do centro da circunferência 2, do centro da circunferência 1 e os meus raios? Eu posso afirmar que a distância da origem da circunferência 1 até a origem da circunferência 2, ó, daqui até aqui, é maior do que a soma do raio 1 mais o raio 2. Ou seja, a distância entre esta origem e esta origem, esse centro aqui, esse centro, tem que ser maior do que a soma dos raios. Por quê? Vamos colocar isso em números para vocês poderem entender? Vamos imaginar que esse raio aqui meça 6 centímetros. E essa aqui, da origem até aqui a minha circunferência, meça 10 centímetros. 10 mais 6 vai dar 16 centímetros, ok? Então, essa distância entre uma origem e a outra tem que ser maior que 16. Por quê? Se for 16 centímetros, elas vão estar coladas. Então, o meu D, essa distância entre as duas origens, tem que ser maior que 16. Por quê? Porque tenho esse espaço aqui, ó, aqui tem 10, aqui tem 6, somando os dois vai dar o quê? 16. Então, essa distância entre um e outro tem que ser maior que 16. Isso aqui foi um exemplo numérico só para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, eu preciso que vocês se lembrem disso aqui, tá? Eu não preciso ficar colocando esse O1, O2, isso aqui é só para vocês saberem que é a distância do centro, da origem, tá? Da origem de uma até a origem da outra tem que ser maior do que a soma dos raios. Depois eu posso deixar só D, tem que ser maior que R1 mais R2, tá? O raio de uma mais o raio da outra. Aqui, circunferências tangentes externas. O que é tangência? É quando eu encosto um único pontinho. Tá? Então, aqui eu tenho uma circunferência 1, tem a circunferência 2, e elas se encontraram aqui, ó, num único ponto. Esse ponto eu vou chamar de T, ponto de tangência,
ou seja, é o momento em que as duas circunferências se encostam, tá? Elas se tocam. E qual é a relação que existe entre a distância da origem 1 e a origem 2, tá? Aqui, ó, a origem do meu raio e o meu raio. A soma desses dois raios é exatamente o mesmo tamanho do meu dedo, da minha distância. Ó, essa distância aqui, que vai da origem 1 até a minha origem 2, ó, do centro da minha circunferência, é a mesma distância da soma dos meus raios. Então, eu posso dizer que a distância da minha origem 1 até a minha origem 2, tá, do meu centro, ele tem que ser igual à soma do meu raio 1 mais do meu raio 2. Essas duas aqui somadas têm que ser a mesma distância, tá, da minha origem. Então, vamos aqui meça 5 centímetros e aqui 7 centímetros. Esse raio 2 meça 7 centímetros e esse raio 1 meça 5 centímetros. A soma dos dois vai dar 12. Então, a minha distância tem que dar 12 centímetros. Se for mais de 12, eles vão estar afastados. Se for menos de 12, vai estar um dentro do outro. Então, para que eu tenha uma circunferência tangente externa pelo lado de fora, elas estão se encostando em um pontinho só pelo lado de fora, eu digo que o meu raio 1 mais o raio 2 é igual à distância, tá? Então, a distância entre os centros é igual ao meu raio 1 mais o raio 2, ok? Vou apagar aqui os números, só botei para vocês entenderem. Essa distância é a mesma do que a soma dos raios. Aqui a distância tem que ser maior que a soma dos raios, ok? Tudo bem? Aqui tem esse T aqui é o ponto de tangência, só tem um ponto em comum, que é o T, que é o ponto de tangência. Aqui não tem ponto comum, aqui nós temos um ponto que é o ponto de tangência, onde elas se encontram, ok? Circunferências secantes. O que é uma circunferência secante? É quando ela corta a outra em dois pontos diferentes. Ela aqui está cortando no ponto 1 e no ponto 2. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? Aqui, nessa primeira, elas estavam afastadas. Aqui elas encostaram. Na secante, elas entram uma dentro da outra, um pedaço. Ó. Então, eu tenho aqui a origem 1 e a origem 2. A circunferência 1, a circunferência 2. Tem dois pontos em comum, tá? Elas se cortam em dois pontos. Ponto 1 e o ponto 2. Note que uma entrou na outra. E como é que vai ficar a relação dos raios? Vou fazer um outro raio aqui, ó. Aqui, ó, fazer o raio até o ponto P. E o raio daqui, ó, da origem também até o ponto P. Ó, só para vocês poderem ver o tamanho dos raios. O que eu posso dizer em relação à distância dos centros e os raios? Essa distância aqui, ela é menor do que a soma dos raios. Vocês conseguem notar isso? Ó? Essa distância entre a origem 1 e a origem 2, o centro das minhas circunferências, ele é menor do que a soma dos raios. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que a distância tem que ser menor do que a soma do raio 1 mais o raio 2. Ó, esse raio mais esse raio, essa distância aqui é menor, ó, que é a soma dos dois. Tá? Se fosse igual, seria tangente. Tá? Se fosse igualzinho, se a distância entre a origem 1 e a origem 2 fosse igual à soma dos raios, eu teria uma tangente, elas estariam coladinhas uma na outra. Então, a distância tem que ser menor que a soma dos raios. Mas, em compensação, a distância tem que ser maior que a diferença entre os raios. Ou seja, se eu pegar esse raio maior menos esse raio menor, a distância tem que ser maior do que eles, tá? Se aqui eu tenho 7 centímetros e aqui eu tenho 5 centímetros, a distância tem que ser maior que 2 centímetros. Porque eu vou pegar esta distância aqui menos essa distância aqui. A distância tem que ser maior que essa diferença aqui, ok? Então, vamos ver aqui. Circunferências tangentes internas. Então, tangentes, um ponto em comum, tá? Um ponto de tangência. Aqui, ó.
Imaginar que aqui tem o ponto T de tangência. As duas se encontram nesse ponto. Nós temos a circunferência 2, a circunferência 1, temos a origem 1 e a origem 2. A origem 2 é dessa circunferência maior, tá? E a origem 1 é dessa menor, ou seja, o centro de cada figura. Esse aqui é o centro dessa menor, é o raio da menor, e aqui é o raio da maior, que vai do centro até qualquer ponto da minha circunferência. E o que eu posso falar da relação entre a distância entre as origens e o meu raio? Qual é a distância entre as origens? É essa aqui, ó. Essa aqui é a distância entre as origens. Que relação que elas têm com o meu raio? Então, eu posso dizer que a distância entre a origem 1 e a origem 2, ou seja, os meus centros, tá? Vai ser igual ao meu raio da circunferência maior menos o raio da minha circunferência menor. Ou seja, eu vou pegar todo o meu raio, ó, que vai o R2, ó, menos a diferença do R1, o que sobrar é a distância entre os centros, ó. Esse pedacinho aqui que me interessa. Esse pedaço é o quê? Tá? É o centro da maior até T, menos o centro da origem menor até T. Então, a distância que me interessa é essa aqui, da origem até a outra origem, de um centro até o outro. Então, é a distância entre o raio maior menos o raio menor, vai dar essa distância que eu quero. O raio 2 é do centro até aqui, o raio 1 é do centro até aqui. É essa distânciazinha aqui que eu quero, tá? Entre os dois centros. Agora, circunferências internas disjuntas. Na circunferência interna disjunta, uma está dentro da outra, interna. Mas elas não estão coladas em ponto nenhum, elas não têm ponto em comum. Então, aqui teve um ponto de tangência. Aqui na secante tem 2 pontos. Nas circunferências internas, não tem pontos em comum. Então, a gente pode chamar de disjuntas. Não estão coladas em ponto nenhum. Não se encontram, não se cortam, não se tocam. Tá? Então, não tem pontos comuns. Então, nós temos 2 exemplos aqui de circunferências internas. Essa primeira, onde os centros estão diferentes, tá? Uma está dentro da outra, uma não toca na outra, mas ela não está, uma não está no meio, exatamente no meio da outra. Nesse caso aqui, eu vou chamar de circunferências internas concêntricas. O centro é o mesmo, ela está exatamente no meio. Ó. O ponto de origem das duas, do raio das duas, é o mesmo. Tá? Exatamente no centro. Ó. Então, temos esse caso e temos esse caso aqui em que uma não está no centro da outra. Tá? Está dentro, não está encostada, mas não está no centro. Essa aqui é concêntrica, essa aqui não. Essa aqui são circunferências internas, disjuntas, longe uma da outra. Então, como é que a gente calcula a distância aqui? A distância entre as origens é essa aqui, ó. Tá? Entre a origem 1 e a origem 2. A origem da circunferência 1 e a origem da circunferência 2. Então, o que eu posso falar sobre a distância aqui entre as origens? Essa distância tem que ser menor do que o raio maior menos o raio menor. Por que ela tem que ser menor? Porque se ela for igual ao raio maior menos o raio menor, a gente vai ter a tangente interna, elas vão estar se encostando. Ó. E notem que aqui não está coladinho na circunferência, tá? Por quê? Porque ela não está encostada na circunferência maior, não tem ponto de tangência. Então, esse raio menor só vem até aqui. O raio que vai até a circunferência maior é da circunferência maior, então tem uma distância. Então, essa distância da origem da primeira circunferência até a origem da segunda circunferência, ela tem que ser menor que o raio maior menos o raio menor. Tem que ter uma diferençazinha, senão ela encosta, tá? Então, a distância tem que ser menor que o raio 2 menos o raio 1. O raio da segunda circunferência menos o raio da primeira, tá? E nesse caso aqui, da circunferência concêntrica, em que o centro é o mesmo, a distância entre os centros tem que ser igual a 0, olha. Por quê? Porque o centro é o mesmo. O centro da circunferência 1 é o mesmo centro da circunferência 2. Então, a distância é 0 entre os centros.
Os dois partem da mesma origem, partem do mesmo lugar, tanto a circunferência 1 quanto a circunferência 2. Então vamos recapitular aqui. Nós temos as circunferências externas disjuntas, aquelas que estão longe uma da outra, não se encontram em ponto nenhum, não tem nenhum ponto em comum. Elas podem até estar mais próximas que isso, mas elas não podem se tocar. A distância entre os centros tem que ser maior que a soma dos raios, tá? Circunferências tangentes externas. Tangentes se comunicam apenas com contato em um ponto. Elas vão ter um ponto de tangência. Qual é a relação da distância entre as origens e os raios? A soma dos dois raios é igual à distância entre as origens. Circunferências secantes, aquelas que têm dois pontos em comum. Elas se cortam em dois pontos. É quando uma circunferência entrou um pouquinho na outra. Tem dois pontos em que elas se cortam. Qual é a relação entre a distância das origens, tá? Entre a origem 1 e a origem 2 e os raios? A distância tem que ser maior, tá? Essa distância entre as origens tem que ser maior que o raio maior menos o raio menor, tá? Eu tenho que pegar o raio maior menos o raio menor e essa distância tem que ser maior que eles. E tem que ser menor, a distância tem que ser menor que a soma dos dois raios. Vou somar os dois raios, essa distância tem que ser menor. Se ela for igual, é tangente. Se ela for maior, vai ser circunferência externa. Então, não tem como ela ser nem igual, tá? E nem maior. Então, ela tem que ser menor que a soma dos raios. Mas ela tem que ser maior que a diferença entre os raios, tá? E se ela não for maior que a diferença entre os raios? Vai cair nesse caso aqui, ó. Quando ela é menor que a diferença entre os raios, ela vai estar dentro, mas não vai estar encostando, ok? Então, ela tem que ser maior que a diferença e menor que a soma dos raios. Circunferências tangentes internas são aquelas que se comunicam em apenas um ponto pelo lado de dentro. Uma está dentro da outra, só que elas só se comunicam em um ponto, se encostam em um pontinho de tangência, tá? Um pontinho T. Qual é a relação da distância entre as origens dessas duas circunferências e o raio? Eu digo que a distância entre a origem 1 e a origem 2 é igual à subtração, ou seja, a diferença entre o raio maior menos o raio menor. Pega o raio maior, diminua o raio menor, essa é a distância entre as origens, ok? E por último, as circunferências internas ou disjuntas. Uma está dentro da outra, mas elas não se tocam em ponto nenhum. Aqui elas são internas, mas têm um ponto em comum. Aqui elas não se tocam em ponto nenhum. Qual é a relação que existe entre elas? A distância entre os centros tem que ser menor que o raio maior menos o raio menor. Essa é a distância que eu quero. Ela tem que ser menor que isso, que o raio maior menos o raio menor, tá? E quando acontece delas terem o mesmo centro, que são as concêntricas, aí a distância é igual a zero. Por quê? Não existe distância entre as origens. As duas origens estão, tá, uma sobre a outra. Agora, elas estão se encostando? Não, só a origem. Tá? Só o ponto que inicia o raio é que é o mesmo. O raio da menor começa no mesmo ponto que o raio da maior, mas eles não se tocam em lugar nenhum. Tá? Estão separados. Bem, gente, essa foi uma explicação rápida sobre a posição relativa entre duas circunferências. Mais para frente nós veremos a utilização em problemas, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Não esqueçam de compartilhar e não esqueçam de se inscrever no canal.